Olá, gente querida, muito boa noite, mais uma vez nessa segunda de feriado, dia de independência, dia de a gente ganhar independência em vários aspectos. Hoje nós estamos dando continuidade na nossa jornada espírita pela valorização da vida. Mais uma vez, muito felizes todos nós, a equipe é grande, pela sua presença aqui conosco. Olhando no olho eu te digo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Digo também bom dia ou boa tarde, caso você esteja assistindo essa live em um outro dia, em um outro horário. Lembrando que hoje, 7 de setembro, a nossa live está sendo transmitida ao vivo. E nós temos hoje a felicidade de receber o Eugenivaldo Silva Forte, que vai fazer a live de hoje. Mas antes de passar para o Forte a palavra, de trazer ele até a tela e de fazer as apresentações formais, eu quero convidar minha amiga Denise Almendra, que é aqui do Conselho Perdão, eu estou lembrando ainda do nome que era a nossa querida instituição amada há alguns anos, a USE Intermunicipal de São Bernardo do Campo. Denise vai fazer aqui as boas-vindas e a prece de abertura, e eu fico aqui do lado ouvindo, para que depois eu dê continuidade. Boa noite a todos, uma felicidade imensa saber que podemos estar com vocês em mais essa palestra maravilhosa do nosso querido amigo Eugenivaldo Forte, em nome da USE, que é da USE de São Bernardo do Campo, Intermunicipal de São Bernardo do Campo e do Movimento Espírito de Diadema. Deixamos aqui os nossos votos de que todos vocês aproveitem muito a palestra, aprendam muito com ela, e que nós todos possamos cada vez mais, como diz o próprio tema da nossa palestra de hoje, sermos responsáveis na prevenção do suicídio. A responsabilidade de todos e de cada um na prevenção do suicídio, hoje o nosso tema é esse, e que nós possamos, todos nós, termos essa responsabilidade inserida e assumida nas nossas vidas. Vamos, então, à prece da noite. Senhor Jesus, obrigada pela oportunidade bendita de estarmos aqui nesta noite. Ajuda-nos a compreender a mensagem que hoje nos será passada através do palestrante. Conceda-nos a bênção do entendimento e que ele nos faça observar as nossas falhas, trazendo-nos a chance de, a tempo, realizarmos a transformação necessária. Senhor, que possamos usar o nosso tempo, muitas vezes gasto em atividades desnecessárias, trabalhando mais e vibrando boas energias, em favor dos nossos semelhantes, que na maioria das vezes são colocados no nosso caminho, para nos ajudar em nossa evolução. Auxilia-nos cada vez mais, para sermos hoje melhores do que ontem, e permanecendo em Ti, tanto quanto permanece em nós. Que assim seja. Muito obrigado, Denise, né? Alegria estar contigo. Peço licença para colocar você aqui abaixo. A Denise continua conosco, mas fora do ambiente de streaming, para que eu possa trazer aqui o nosso amigo Eugenivaldo Forte. Forte, dá uma boa noite para o pessoal antes de eu fazer a vênia da noite. Uma boa noite a todos e desejamos que seja mais uma experiência importante para todos nós. Conforme já foi dito por um dos palestrantes, é para isso que nós estamos organizando esse evento de setembro, o Setembro Amarelo, para que a troca de experiência nos enriqueça. E eu pretendo, amparado pela espiritualidade bondosa, dar a minha contribuição para esse enriquecimento. É isso aí, hoje o Forte vai falar sobre o tema Prevenção do Suicídio, uma responsabilidade de todos. O tema, na verdade, é um pouco mais extenso, mas a título de marketing, vamos pensar assim, eu que gosto do marketing, eu vou colocar desta forma, e aí o Forte vai ter a oportunidade de fazer as devidas colocações. Antes de passar definitivamente a palavra para o Forte, antes mesmo de fazer a apresentação desse nosso amigo, que, sinceramente,
pelo público que está nos assistindo, e eu tive a oportunidade aqui de perceber que acho que um irmão dele lá do Rio de Janeiro também está assistindo, entre outras pessoas que o conhecem. Mas antes de fazer a apresentação formal, me permitam dizer que o Correio Fraterno do ABC, aqui de São Bernardo do Campo, ofereceu para cada um dos dias, a partir de ontem até a última live, 2 livros para que nós sorteássemos. 2 por dia. E os livros são todos de um mesmo título. O livro do querido amigo que fez a live ontem, o André Trigueiro, e o título do livro é Viver é a Melhor Opção. Viver é a Melhor Opção. Hoje nós iremos então sortear esses 2 livros, mas o sorteio é num meio um tanto, digamos assim, caseiro. Como é que vai funcionar? A Beth, que está conosco, está nos acompanhando aí pelo streaming, ela vai anotar o nome de quem? Nos comentários, escrever a frase: eu quero o livro Viver é a Melhor Opção. Então você que quer participar do sorteio vai escrever nos comentários, seja pelo Facebook ou pelo YouTube. Mas lembrando, é pelo YouTube do Spiritube, ou pelo Facebook da página da USA Intermunicipal de São Bernardo do Campo, ou pela página do MED, Movimento Espírita de Diadema. Estou dizendo isso porque muitas pessoas compartilham, e o teu comentário nos vídeos compartilhados e nas salas de vídeo não aparecem para a gente. Então entra na página da USE ou entra na página do MED. Já aproveita para se inscrever na página, para curtir e poder assim acompanhar as informações que serão passadas sempre. Você que comentar em um desses 3 canais, eu quero o livro Viver é a Melhor Opção, você vai ter o seu nome numa urna. Última regrinha: 50 primeiras pessoas que escreverem e que estiverem conosco no final da live de hoje vão ter a oportunidade de ser sorteados, ok? Depois a gente combina melhor os detalhes da entrega do livro. Agora vamos às apresentações do Eugenivaldo Forte. Ele é vinculado, Eugenivaldo Silva Forte, vinculado ao Centro Espírita Obreiros do Senhor, aqui de São Bernardo do Campo, ali no bairro do Rude Ramos. É colaborador da USE Intermunicipal de São Bernardo do Campo, do MED, Movimento Espírita de Diadema, que junto com a USE organiza essa jornada espírita pela valorização da vida. Também é um colaborador das USEs de Santo André, São Caetano do Sul e da Baixada Santista. Nessa colaboração, ele realiza um trabalho de desenvolvimento de cursos, seminários e workshops destinados a dirigentes, expositores e trabalhadores de casas espíritas. Além de tudo isso, e isso é o resumo do resumo que a gente está fazendo, ele, junto com a família, com a sua família, sua esposa Marilena Cosati Forte e o filho Fabiano Cosati Forte, fundaram, são criadores e dirigem um grupo, uma distribuidora de livros chamada Essência Livros. Essência Espírita, me perdoe, Essência Espírita, é uma distribuidora de livros espíritas. Vale muito a pena acompanhar. Forte, se eu tiver cometido alguma imprudência na fala, por favor, fique super à vontade para corrigi-la, e eu te passo a palavra agora. Fica conosco até o final, querido amigo que está em casa, deixe também suas perguntas, e ao final o Forte vai estar com a gente para considerações de respostas, comentários e para uma despedida fraterna e aconchegante. Saio da tela e te deixo com protagonismo. Bom trabalho, Forte, que Deus te proteja, te ampare e te inspire. Bem, queridos amigos, é uma alegria muito grande estar participando desse mês promovido pela USE Intermunicipal de São Bernardo do Campo. E também está associado a esse trabalho o MED, que também nós temos assim um carinho muito grande pelo pessoal de Diadema. Não estranhe minha voz, ela está um pouco rouca, mas estarei dando aqui o meu melhor, minha contribuição, para que tudo possa ser motivo de alegria para todos nós. Estou incumbido de refletir sobre a prevenção do suicídio, considerando de quem é a responsabilidade. Verifica que nós estamos chamando responsabilidade e não de quem é a culpa. É muito importante nós nos entendermos como os responsáveis pela prevenção do suicídio. E o Fredson deixou para a nossa parte que a gente pudesse dar assim, uma amplitude no tema. Então, responsabilidade de todos e de cada um na prevenção do suicídio. De todos, porque nós pretendemos desenvolver, eu diria, de uma forma
razoável uma visão mais sistêmica dessa contribuição de todos. E de cada um, considerando principalmente o aspecto reencarnatório, porque cada um de nós está no lugar certo. Há um projeto de vida para cada um de nós. As nossas vidas são planejadas no mundo espiritual, amparado pelos nossos amigos e mentores espirituais, mas regida pela inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que é Deus. Então, há um plano de vida para cada um de nós. Ninguém vê esse mundo para fazer turismo. Há um projeto de progresso individual. E progredindo individualmente, cada um de nós dá uma belíssima contribuição para o progresso do todo. Isso posto, essa visão espírita sobre o papel de todos e de cada um num mundo, num orbe, onde a reencarnação é uma bênção, como o nosso orbe bendito, que é o planeta Terra, e principalmente nesse momento tão difícil, nós devemos encontrar os motivos da nossa existência. Já foi falado aqui, por um dos expositores, que devemos entender de onde vim, para onde vou, o que estou fazendo nesse orbe. A resposta de onde vim, para onde vou e o que estou fazendo, qual é o meu papel, os desígnios da minha existência, o Espiritismo tem muito a nos oferecer para esse entendimento. Nada acontece por acaso, nossos comprometimentos, nossos compromissos, nossos resgates estão dentro desse plano que eu já me referi, um plano reencarnatório bendito que nos é conferido pela bondade divina, o Pai Nosso, como Jesus nos ensina. Então, nós estamos com foco no suicídio, porque isso é realmente motivo de preocupação de todos. Nós devemos estar preocupados com todos. Ficou muito claro pela programação e pelas duas palestras já proferidas que nós teremos contribuições muito importantes de especialistas, de pessoas que estudam há muitos anos essa questão que é avassaladora nos momentos atuais. E nós vamos ter, durante o mês todo, a contribuição de pessoas que são cientistas, são pesquisadores, são médicos competentes, psiquiatras competentes, psicólogos competentes, pessoas que estudam essa problemática e nos confere a oportunidade de entendermos tecnicamente, cientificamente, o que vem a ser o suicídio, que é realmente algo que nós precisamos aprender. Quando eu digo nós, sobretudo nós outros, os espíritas. Então, nós temos certeza de que esse mês vai contribuir para o enriquecimento da nossa percepção. É muito importante compreendermos que a formação de um médico, um psiquiatra, demanda quase uma dezena de anos. Um psicólogo, as especializações, o tempo de clínica, o momento que um médico faz uma residência psiquiátrica, enfim, a formação dessas pessoas exige tempo, dedicação e muito estudo. Então, nós pretendemos também, num determinado momento do nosso desenvolvimento, da nossa reflexão, demonstrarmos efetivamente que nós, espíritas, temos um papel nesse cenário e que, para isso, precisamos estudar. Nós vamos lembrar do Espírito da Verdade, que diz: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. Então, para servir a Jesus, em todos os aspectos, nós precisamos nos instruir. E nessa questão, que trata-se de uma calamidade pública, universal, mundial, que é o suicídio, nós precisamos nos instruir.
vencendo as barreiras do preconceito, vencendo a visão reducionista. Às vezes a gente tem uma visão reducionista, vencendo o isolacionismo também, que acha que pelo fato de oferecer uma visão espírita, espiritualista, é o suficiente para oferecer à pessoa com tendência suicida algo importante e definitivo. Nós precisamos também vencer essa arrogância, que já foi falada aqui pelo André Trigueiro. É uma arrogância. Nós precisamos vencer essa arrogância de imaginar que o passe magnético, que a água fluidificada, que a palestra pública, que o livro vai ser suficiente para que a gente possa demover essas ideias suicidas. Então, o nosso raciocínio, do meio para diante até o final, estará com esse foco na contribuição, levando em consideração a missão dos espíritas. Tudo isso estará baseado no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu, pesquisando, encontrei dois conceitos muito importantes que me elucidou bastante e quero compartilhar com vocês. A Organização Mundial da Saúde, considerando que atualmente é a 14ª causa de morte em todo o mundo, e 4ª causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Um conceito muito interessante que a Organização Mundial de Saúde nos oferece para entendermos que é violência autodirigida. A violência autodirigida, esse conceito, primeiro inclui pensamentos suicidas, tentativa de suicídio, também chamado de para-suicídio ou suicídio deliberado em alguns países, e suicídios concluídos. Autoabuso, em contraste, isso inclui automutilação. Então, é um conceito que a gente deve trazer para nós, porque é muito importante compreender que ninguém quer morrer. É interessantíssimo essa oportunidade. A pessoa quer se livrar de uma dor que os médicos estão nos orientando, e a Organização Mundial de Saúde, ao estudar essa situação tão dolorosa dos nossos irmãos que passam por momentos difíceis nas suas encarnações. Muitos espíritos reencarnam realmente em situações de alta complexidade. Talvez nós sucumbiríamos se estivéssemos no cenário, no contexto reencarnatório deles. Não é fácil. São submetidos ao rigor da lei para que vençam a si mesmos. E conforme foi falado já pelo André Trigueiro, lembrado de forma muito adequada, que Deus não coloca sobre os nossos ombros um peso maior do que a gente possa carregar. Tudo é devidamente planejado para o nosso progresso, para o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Mas é necessário compreender que o suicídio é levado a essa situação de violência autodirigida. Muitas vezes a pessoa está em total desequilíbrio emocional, espiritual, e nós precisamos compreender qual é a nossa responsabilidade nesse processo. Aí eu encontrei um outro conceito muito interessante, que é a autópsia psicológica. Esse conceito me enriqueceu bastante. A autópsia psicológica é um meio de entender, por meio de entrevistas e exames retrospectivos, a causa da morte de uma determinada pessoa. O termo autópsia psicológica é adotado também do ponto de vista judicial, é uma investigação judicial. Mas nós não vamos entrar nessa perspectiva de autópsia psicológica como investigação judicial. Existem especialistas que sondam
porque algumas mortes ficam em dúvida se foi assassinato, se foi suicídio, e isso traz um processo investigativo muito interessante que compete aos especialistas do judiciário. Mas os psicólogos e os estudiosos do suicídio fazem da autópsia psicológica quando se observa, por exemplo, as cartas que os suicidas deixam. Eles deixam um rastro, eles deixam conceitos de vida, muitas vezes com aparência de lucidez. Às vezes são pessoas que têm tudo para, vamos dizer assim, para, dentro do conceito de felicidade humana, ser felizes, no entanto, não são. Outros não suportam a perda de um ente querido, outros sofrem as vicissitudes de constrangimentos, de problemas de ordem financeira. Agora, com o desemprego, não é fácil para uma mãe, às vezes uma mãe solteira, em condições difíceis, vendo seus filhos passando por dificuldades, um pai vendo seus filhos passando dificuldades, ele não ter como agir. Então, tudo isso deve ser motivo de atenção da nossa parte, porque durante esse processo de autópsia psicológica, os especialistas, médicos, psicólogos e terapeutas, psiquiatras, eles encontram vestígios. E dentro desses vestígios, desses roteiros do suicídio, até a prática, o comportamento, nem sempre isso é motivado por uma depressão daquelas crônicas. Às vezes, o conflito existencial, a perda de um propósito para a vida, tudo isso ganha uma conotação muito interessante que nos enriquece. Então, é muito importante para nós outros, que não somos especialistas, estarmos sempre lendo a esse respeito. Porque, entendendo o que vem a ser a autópsia psicológica e o que ela pode trazer de vestígio, de informações, a gente vai poder perceber até em nós mesmos. Conforme foi falado aqui, ninguém está isento de assédios, eu posso estar triste. Ser triste, um dia triste é humano. Eu estou triste. Hoje eu não estou bem. Isso é humano. Isso é normal. Não existe possibilidade de você estar plenamente bem o tempo todo. Ontem o Trigueiro chamou atenção para isso e eu achei muito interessante quando ele falou assim, olha, quando uma pessoa fala que está tudo bem, tudo maravilhoso, que com ele é tudo ótimo, no Facebook ele só tem fotos sorridentes em lugares bonitos, bacana, essa pessoa, não sem nenhum julgamento da nossa parte, pode estar fantasiando e não está bem. Muitas vezes nós dizemos que está bem e até dizemos em nome de Deus, graças a Deus, mas as coisas não estão bem. Não estar bem também é algo próprio do mundo de provas e expiações. Então, nós precisamos compreender os desígnios do nosso planeta. As razões pelas quais Deus, o grande arquiteto do universo, organizou um orbe e concede a Jesus o governo desse orbe. Então, para a gente ter uma ideia, nós temos 7 bilhões de habitantes, aproximadamente, se não tem mais, e a espiritualidade superior nos informam que para cada encarnado tem 4 desencarnados. Então, se eu multiplicar 7 bilhões por 4, dá 28 bilhões. E 28 bilhões, somado a 7, dá 35 bilhões. Então, são 35 bilhões de espíritos vinculados ao orbe terrestre. Então, Jesus é o governador desse orbe. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nos informa, não só nesse livro, mas em outros livros da literatura espírita, que Jesus é o arquiteto do planeta. A ciência mede
a história do planeta em bilhões de anos. Portanto, Jesus, há bilhões de anos humanos, já era essa grandeza, essa coisa maravilhosa que é o nosso bom pastor e o governador espiritual do planeta. O bom pastor que cuida de um rebanho de 35 bilhões de ovelhas. Então, a gente fica às vezes, porque minha vida, porque eu não estou vendo progresso. Nós pretendemos, mais adiante, mostrar que tudo isso é fator de progresso incessante. Então, nós precisamos compreender qual é o nosso papel, conforme eu estava afirmando. E, durante o nosso papel, nós vamos compreender que nós podemos fazer muita coisa na prevenção, quando entendemos, por exemplo, a autópsia psicológica. Ler bastante sobre isso, ler bastante sobre a Organização Mundial da Saúde, está sempre orientado pela Organização Mundial da Saúde, sempre orientado pela ciência. Nós precisamos levar em consideração que o Evangelho segundo o Espiritismo fala da união da religião com a ciência. O Espiritismo, dentro dos seus desígnios, ele tem esse é um dos desígnios, é unir a religião à ciência. Porque até então nós achamos que a religião está desassociada da ciência e vice-versa. Ambas vêm de Deus, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, caberá ao Espiritismo, dentro desse processo de evolução, trazer para a perspectiva cristã, espírita, a contribuição da ciência. Então, nós teremos sempre cuidados para saber qual a nossa responsabilidade na prevenção do suicídio, não só trabalhar com fake news, muito cuidado com fake news, com soluções superficiais, conceitos superficiais e fake opinions. São as opiniões falsas de pessoas que se falseiam e trazem uma série de informações sem fundamento. Então, nós precisamos dessa responsabilidade na prevenção do suicídio, considerando a responsabilidade de todos nós e de cada um de nós, é selecionar o que a gente divulga, o que a gente duplica, né? A gente está sempre reenviando mensagens, reenviando informações. A gente tem que tomar muito cuidado, porque é uma responsabilidade de sobretudo, né? Mas principalmente considerando esses riscos altíssimos, que é uma pessoa que vai levar a sua vida a cabo através do suicídio. Eu gostaria de dar essa amplitude da contribuição de cada um, porque cada um de nós deverá constantemente estar atento dentro do cenário que cada um atua. Conforme foi falado, e isso me esclareceu muito, me deu muita luz, o suicídio é um problema de saúde pública. É falsa a ideia de que a gente tem que trazer isso para nós como uma responsabilidade total, plena. Não. Isso é uma responsabilidade de saúde pública. E assim sendo, é preciso que a gente esteja atento às políticas públicas orientadas pela ciência. Então, as políticas públicas de prevenção de suicídio, ela deve estar, a gente tem que estar sempre, e para isso existe os conselhos estaduais de saúde, os conselhos municipais de saúde, quem puder, os especialistas, as pessoas que podem contribuir, pode ajudar a uma cidade, através do Conselho Municipal de Saúde, ajudar as autoridades com a sua especialização, com a sua experiência, com o seu trabalho voluntário, mas sempre cuidando com os aspectos científicos daquilo que você está contribuindo. Não é possível, eu acho,
Isso não existe. Porque o achismo ficou muito claro para mim que nós precisamos ter políticas de prevenção do suicídio e isso estabelece programas especiais de âmbito nacional, isso cabe ao Ministério da Saúde, nos departamentos especializados, as secretarias estaduais de saúde e as secretarias municipais de saúde. Esses programas, essas políticas, devem estar sempre sendo atualizadas. E quando a gente fala de responsabilidade de todos, imagina a responsabilidade de um prefeito nesse aspecto. Imagina a responsabilidade de um secretário de saúde nesse aspecto. Imagina a necessidade de ter realmente um encaminhamento adequado através considerando uma doença mental. Aspectos importantes devem ser considerados. Então, por isso que eu estou considerando como responsabilidade de todos. A responsabilidade de todos, aí entra aspectos importantes de investimento na tecnologia. Por exemplo, a telemedicina. Nós precisamos ampliar. Eu fiquei muito feliz ontem de ver essa responsabilidade de todos com o Trigueiro, quando ele falou do CVV. E achei admirável ele dizer que os livros dele, os direitos autorais foram todos encaminhados para o CVV. Então, dentro desse projeto de responsabilidade de todos, existem muitos especialistas trabalhando, muita gente que se faz adequado, treinam, estão treinados para ouvir. Então, investimentos na tecnologia, o fortalecimento das organizações não governamentais, é preciso haver uma união sólida de responsabilidade de todos, das forças vivas da nossa sociedade, através das nossas organizações, de instituições sérias. Nós conhecemos, não citaremos nomes por uma questão de ética, mas conhecemos muitas organizações sérias da nossa região aqui que precisam compor-se com as secretarias municipais de saúde, os conselhos, e os governos darem apoio, porque o momento é grave. Por isso que é responsabilidade de todos. E nós precisamos também dar ênfase à humanização do serviço público. O serviço público mais humanizado. Mas isso, mais uma vez, insisto, é responsabilidade de todos. Então, todos, indistintamente, devem estar como cidadãos e cidadãs, buscando uma contribuição. Nada de politizar isso. Nós precisamos nos livrar desse ranço de politização. Isso são políticas públicas. Isso é coisa permanente, não pertence a um partido, a um prefeito, a quem quer que seja. É nosso. É de coisa séria, de pessoas sérias, de homens e de mulheres de bem. Nós precisamos estruturar de tal maneira que tudo continue, se fortaleça através da união. Há muito que aprender uns com os outros. O voluntariado é um trabalho extraordinário do terceiro setor. Então, por exemplo, na saúde, a responsabilidade de todos. Então, nós vamos médicos, psiquiatras, enfermeiros, atendentes em geral, psicólogos, psicanalistas, psicoterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais, cientistas de diversas matizes da ciência. Todos esses especialistas, tudo que eu citei aqui, do médico, psiquiatra, são dezenas de anos de formação e de aperfeiçoamento, sem considerar as horas de clínica, de abordagem, de observação, de dedicação. A gente vê, conheço e tem assim um apoio de um psiquiatra muito querido, o quanto ele está sempre estudando. Aliás, ele vai estar dando a contribuição dele aqui nesse mês também.
Então, eu vejo como isso confere à minha família, a mim mesmo, saúde, porque eles se preparam. Então, é muito importante entender, uma nutricionista, por exemplo, tem a ver com suicídio? Claro que tem. Então, uma visão mais abrangente, mais sistêmica da contribuição dos profissionais da saúde. É preciso também valorizar todos que trabalham na divulgação do bem, do bom e do belo. Já foi recomendado aqui pelos dois palestrantes anteriores a necessidade de boa leitura. A boa leitura não é só espírita. Tem boa leitura, tem literaturas maravilhosas. A boa música, um filme que te enriqueça, um poema, os poetas, como eles têm, os compositores. Então, a gente vai encontrar a colaboração de atores, atrizes, comediantes. Meu Deus, como é importante a gente abrir um cenário e encontrar um comediante que nos faça rir, mudando totalmente a estrutura emocional, conferindo uma alegria, retomada da alegria, de rir de si mesmo, né? de contar algo assim que a gente se identifica e a gente morre de rir. Então, a gente precisa valorizar os atores, as atrizes, os comediantes, os escritores, valorizar os poetas, os cineastas, os produtores de cinema. São especialistas que são cuidadosos, requintados, que estudam muito, é nível de especialização importantíssima. São profissionais que se dedicam e eles têm uma contribuição extraordinária a nos oferecer o bem, o bom e o belo. Nós vamos encontrar influenciadores sociais, artistas plásticos. Como é bom ver um quadro de beleza. Hoje mesmo, pela manhã, num programa de televisão, nós vimos um design mineiro trazendo uns quadros do cenário que ele viveu na infância. Que coisa linda! Os detalhes, as cores, a harmonia, aquilo enriquece o espírito. Então, isso tudo faz parte da prevenção do acidente, a prevenção do suicídio, que não deixa de ser um acidente de percurso. Então, outra coisa, nós temos que valorizar os filósofos. Existem sempre filósofos maravilhosos. Eu tenho me enriquecido muito. Não vou citar nomes, porque posso até faltar com alguns que eu respeito tanto, mas eu tenho ouvido e assistido palestras de filósofos e de filósofa que me enriquece muito. Então, pedagogos, professores, educadores. Hoje mesmo, o governo de Minas Gerais, através da Universidade Federal de Minas Gerais, está reconhecendo os educadores que passam a educação através das experiências de geração para geração. São narradores, são aqueles que preservam os cantos, preservam a cultura de um povo, no caso, o negro, o indígena. Eu achei maravilhosa a iniciativa da Universidade Federal de Minas Gerais. Isso está na notícia hoje de Minas Gerais. Então, aliás, Minas Gerais é pródiga, né? Quantos compositores mineiros que eu adoro. São músicas maravilhosas. Então, a gente precisa entender o artista. O artista tem uma contribuição extraordinária. Por que a gente não está dando valor? Nós precisamos mostrar que a prevenção do suicídio, tudo isso está num sentido amplo. Temos que estimular a cultura, valorizar as iniciativas culturais de cada região, promover o desenvolvimento da cultura como um todo. A música, o folclore, os hábitos, as práticas, as danças, a comida. Que coisa extraordinária, é uma riqueza o nosso país. O nosso país tem uma riqueza
de diversidade cultural extraordinária. Se você vai do norte ao sul, do leste ao oeste, é uma riqueza de manifestações culturais. Tudo isso é enriquecedor. Nós precisamos estimular isso, valorizar, porque isso tudo é preventivo. Isso tudo é divulgando o bem, o bom e o belo. Nós precisamos estimular para que a responsabilidade é de todos. Nós temos que também valorizar os atletas de todas as modalidades. Como que o esporte é importante, meu Deus. Quantos ídolos que nós temos que nos enriquece, que nos dá força. Suas mensagens são positivas, seu desempenho. Tudo isso precisa ser valorizado. Não podemos esquecer dessa visão mais sistêmica, ampla, que a gente possa dar amplitude a tudo isso. Então, nós vamos ver também a contribuição, por exemplo, de um comerciário, de uma recepcionista, de um motorista de ônibus. Como é bom você entrar num ônibus e ser recebido com um cumprimento, um motorista que cuida da velocidade, que preserva as pessoas, principalmente aqueles que precisam de cuidados especiais. Cada um florista, um gari, um garçom. Você vai num restaurante, o garçom é tudo de bom. O garçom oferece um ambiente, te protege, te dê ali aquela proteção psicológica. Então, nós precisamos aprender com filósofos, professores, pedagogos, educadores, aprender com os atores, com as atrizes, aprender com os poetas, aprender com os artistas, com os músicos, aprender com os compositores. Meu Deus, quanto compositor maravilhoso. Eu poderia citar aqui dezenas de músicas que toda vez que eu ouço, eu penso em viver, porque valorizam a vida. E isso traz também uma responsabilidade para todos e para cada um. O Espiritismo veio mostrar que cada um está vivendo no cenário que lhe é próprio a sua evolução pessoal. Portanto, médicos, enfermeiros, teatrólogos, cineastas, empreendedores, comerciários, garis, professores, filósofos, nada disso está acontecendo por acaso. São nossos irmãos espíritos que trazem a sua contribuição para um cenário de fraternidade, de conforto, que alivia, que dá sentido, que enche a vida de propósito. Então, essa é a visão da responsabilidade de todos e de cada um na prevenção do acidente. Eu passarei agora, porque meu tempo já está bem esgotado. Desculpe. Passarei agora para uma visão também espírita, também universal. O espiritismo não é mais uma religião a disputar clientela. Primeiro, que a gente deve entender que todos os homens são chamados para o processo de espiritualização, e você não se espiritualiza somente através do espiritismo. O espiritismo oferece ao espírito algumas informações que outros segmentos não oferecem, mas os outros segmentos produzem um efeito saudável na vida humana e trazendo para cada um uma oportunidade de ser útil. Eu busquei no prefácio, segundo o Espiritismo, recomendo que todos leiam o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Às vezes a gente passa por cima do prefácio, né? O prefácio tem uma nota no rodapé escrita por Allan Kardec. E nessa nota, Allan Kardec diz o seguinte: a instrução acima, transmitida via mediúnica, resume a um só tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade desta obra. Por isso foi colocado aqui como prefácio. Então, olha, gente, Kardec coloca no prefácio do Evangelho uma mensagem obtida via mediúnica, que, segundo ele, resume a um só tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo. Olha bem, o verdadeiro caráter do Espiritismo. Vou repetir de propósito. Resume-se a um só tempo. O verdadeiro caráter do Espiritismo
e a finalidade dessa obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso foi colocado aqui como prefácio. Então, me permita, eu vou ler para o enriquecimento de todos nós. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual o imenso exército que se movimenta ao receber ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e, semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que num hino sagrado ela se estenda e repercuta de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Me permita, eu vou recapitular uma leitura mostrando coisa que eu considero extremamente importante, já que esse aqui é o verdadeiro caráter do Espiritismo. Esse é o verdadeiro caráter do Espiritismo e, ao mesmo tempo, a finalidade da obra do Evangelho. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército se movimenta a receber ordem do seu comando, se movimenta por toda a superfície da Terra. Gente, se movimenta por toda a superfície da Terra. Será que tem centro espírita lá na Patagônia? Será que tem na Manchúria? Mas lá tem um espírito, um espírito do bem. Nesse instante, esses espíritos, eles sem uma liderança humana, eles estão atuando. Qual o imenso exército que se movimenta ao receber ordem do seu comando e espalham-se por toda a superfície da terra. Como estrela cadente, vem iluminar os caminhos, abrir os olhos aos cegos. Nós não podemos ser sectários religiosos. Entender que o Espiritismo é que vai transformar a humanidade, gente, menos. E que será os espíritas que vão transformar a humanidade, menos ainda. Porque eu conheço os espíritas. Eu sou um deles. Por isso eu posso dizer, eu sou um deles. E a gente não é... Eu sou muito bom, só saber me levar. Ainda tenho resíduos de olho por olho, dente por dente, ainda tenho muita coisa para resolver. E sou espírita há mais de 50 anos. Tem gente que nunca entrou num centro espírita. Nunca abriu um livro espírita. É mais espírita do que eu. Eu pretendo daqui a pouco explicar isso melhor. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas vão ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Agora, olha só. As grandes vozes do céu ressoam como som de trombeta. Nós vos convidamos, a vós, homens. O Espírito de verdade não fala, nós vos convidamos a vós, espíritas. Não tem nada dirigido a espíritas. É homens. Nós precisamos ter essa amplitude, a responsabilidade de prevenção do suicídio, que é o nosso foco nesse mês, é responsabilidade de todos e de cada um. E os espíritas estão dentro desse contexto. Os espíritas têm uma missão. Evangelho segundo o Espiritismo, vai lá e leia qual é a missão dos espíritas. É diferente da missão de um médico, de um psiquiatra. Ele pode ser médico espírita, psiquiatra espírita, psicólogo espírita. Pode. Claro que pode. Mas o Conselho, a Organização Mundial da Saúde, o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Psicologia, etc., todos esses conselhos, eles são... Não tem vínculo religioso. Nem pode ter. Tem caráter científico. Então, a gente precisa compreender isso. Então, convidamos a vós, homens,
Então diz assim, homens, irmãos a quem amamos, estamos aqui junto de vós. Amai-vos também uns aos outros. Então, o Espírito de verdade, nesse instante, está concitando a todos. Quem ainda não entendeu que a universalidade dos ensinos dos Espíritos, a mediunidade não é um predicado de espíritas. A glândula pineal está sendo estudada cientificamente e é a glândula da alma, do espírito. É através dela, de uma forma, eu estou falando aqui sem ser especialista, eu tenho ouvido bastante a respeito, é ela que é a estrutura fisiológica da mediunidade. Me parece que budista tem glândula pineal. Os hindus, os judeus têm glândula pineal. Então, a mediunidade é inerente ao ser humano, é inerente ao espírito. Então, os espíritos estão contribuindo, influenciando as mentes do bem, aqueles que promovem o bem, o bom e o belo, estão atentos. Os artistas são médiums, os médicos são médiums, os psicólogos são médiums. Não necessariamente espíritas. Agora, os médiums espíritas têm uma responsabilidade maior, porque conhece o mecanismo, porque estuda, foi bem orientado. A quem muito é dado, mais é solicitado, é da lei. Então, nós precisamos, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, entender o texto que fala do homem de bem. Vocês vão ver lá que o texto homem de bem é colocado antes de dizer a respeito do espírita, os bons espíritas. Por que os espíritos orientaram Allan Kardec de distinguir o homem de bem e os bons espíritas? Porque o homem de bem pode ser, por sempre ser um bom espírita, você tem que ser um homem de bem. Mas o homem de bem não necessariamente precisa ser um espírita. Então, o item, os bons espíritas, diz assim, bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, o espiritismo leva todos os resultados acima expostos. Que são os resultados acima expostos? Do homem de bem, que caracteriza o homem de bem. Muitos dizem assim, a hora que abre o Evangelho Sede Perfeitos, Jesus veio nos mostrar o nosso potencial. Nós temos um trabalho extraordinário de divulgar a doutrina espírita tal qual os espíritos nos entregaram. Divulgar o espiritismo tal qual os espíritos magnânimos nos entregaram. O Emmanuel, quando se apresentou para o Chico, pela primeira vez, disse, Chico, se algum dia eu lhe informar alguma coisa, lhe conduzir para algum caminho, algum conceito, que contrarie Jesus e Kardec, fique com Jesus e Kardec e abandone-me. Então, nós precisamos entender que dentro desse contexto sistêmico, que a ciência se desdobra, são muitos estudos, e da agora para frente, eu esqueci de falar das neurociências, por exemplo, que é uma ciência nova, que coisa extraordinária, tudo astronáutica, a astronomia hoje com os telescópios que existem no espaço, a exploração de outros planetas. Nós já temos tecnologia para entrar em contato com seres inteligentes de outros orbes. Isso vai ocorrer. É questão de tempo. Então, o espiritismo não modifica a humanidade. Não é o espiritismo que atua para modificar a humanidade. É o amadurecimento da humanidade que faz com que o espiritismo seja necessário, porque atualiza todas as religiões. O espiritismo não é a religião do futuro, não é, mas é o futuro de todas as religiões. Todas as religiões serão fortalecidas pelas evidências da existência do espírito, da comunicabilidade com o plano espiritual, da pluralidade das existências, da bondade infinita de Deus, e assim nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Trabalhadores da Última Hora, que eu recomendo também a leitura, missão dos espíritas. Dentro desse cenário, nós estamos, esse mês, falando de prevenção do suicídio. Nós temos um papel, os espíritas. As pessoas que se aproximam da casa espírita
com ideias suicidas, primeira coisa que nós temos que fazer é estimulá-la e, na medida do possível, encaminhá-la para o atendimento médico adequado, a clínica, a terapia adequada. Não achar que simplesmente a manipulação dos fluidos vai resolver. São questões complexas, são problemas médicos de alta complexidade. Nós não podemos fazer nada? Podemos, e muito. Divulgar a doutrina espírita, divulgar a doutrina espírita. A gente tem estudado muito pouco Kardec. Eu estava hoje pesquisando a Revista Espírita. Kardec tem, na Revista Espírita, um estudo, eu fiz questão de pesquisar e colocar, porque Kardec fala desse momento de transição e disse que haveria, pelo conflito de transição planetária, com bilhões de espíritos no mundo espiritual, bilhões reencarnados, e toda uma transição, haveria muitos espíritos que buscariam o suicídio. Está previsto, Allan Kardec tem essa mensagem. E ele faz questão de dizer que essa não é uma opinião dele, é o resultado de várias informações de vários espíritos. Então, eu recomendo a leitura da Missão dos Espíritas. A missão dos Espíritas é divulgar os preceitos da pluralidade das existências e a conquista do espírito nos cenários de provas e expiações. O Espiritismo fortalece, elucida, consola, acolhe. Onde o André Trigueiro falou de uma forma muito própria, acolher. Precisamos acolher. Nada de julgamento, nada de preconceito, nada de arrogância, de prepotência. Acolhimento. Olha, e dizer, olha, aqui temos uma mensagem, essa é a nossa percepção. Oferecer às pessoas de forma a garantir que o que está chegando para ela não é uma opinião pessoal. O tarefeiro espírita deve tomar muito cuidado, porque a gente, às vezes, vaidosamente, acha que já sabe tudo e sai fazendo psicologismo. Uma entrevista fraterna na casa espírita é fundamental. Quem trabalha com entrevista fraterna, recebendo as pessoas, deve se preparar, não pode ser entregue uma tarefa dessa responsabilidade a um tarefeiro que não tem mais experiência, que não estuda a doutrina espírita. Porque você pode confundir. Você pode trazer uma ideia, igual alguém fala hoje, eu não tenho medo porque Deus vai me proteger do coronavírus. Eu acho que não. Eu acho que não. A ciência diz que não, então vamos respeitar a ciência. Então, meus queridos, finalizando, os Espíritos chamam a atenção que fora da caridade não há salvação. E eu recomendo a leitura da necessidade da caridade segundo Paulo. Nós precisamos levar essa mensagem. Fora da caridade, salvação é no sentido de cura. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retire. Ainda quando tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios e tivesse a perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver na caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Agora, veja bem, Paulo, grande Paulo, precisamos estudar Paulo, mas estudar Paulo não com uma frase, não na superfície, estudar as cartas. Emmanuel, na série Fonte Viva, que são 5 livros, ele estuda Paulo, as cartas de Paulo, de forma maravilhosa. Nós fizemos um estudo uma vez na Casa Espírita sobre as cartas de Paulo. É maravilhoso. Então, ele fala dessa oportunidade. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa,
não cuida dos seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Aí nós vamos na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, e Kardec pergunta, já que fora da caridade não há salvação, pergunta 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como Jesus a entendia? Resposta dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar ao próximo é fazer todo o bem que lhe seja possível e que nos desejaríamos que fosse feito a nós. Tal o sentido dessas palavras que Jesus diz para nós: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então eu espero ter mostrado que a responsabilidade de prevenção do suicídio é de todos e de cada um. E cabe ao espírita, na missão do espírita, na missão da casa espírita, do ambiente consolador, que acolhe, que consola, que esclarece, e as pessoas têm o direito de irem, cumprir os desígnios da sua encarnação. Não tem que virar espírita. Nós não estamos preocupados que o IBGE vai dizer se a gente aumentou milhões. Nossa tarefa é divulgar de tal maneira que os homens de bem se sintam fortalecidos, que o bem, que o bom e o belo seja estimulado, que todos nós nos sintamos úteis, que todos, ao se sentirem enfraquecidos, encontrem nos profissionais dedicados na área da saúde, na área da educação, na área das artes, encontrem pessoas saudáveis, escritores que escrevam livros saudáveis, poetas que cantem o amor, o bem e o belo, músicas que nos elevem. Enfim, precisamos ampliar o nosso contexto de valorizar os homens de bem, onde quer eles estejam. Como diz o Espírito da Verdade no prefácio, homens, irmãos a quem amamos. É chegada a hora de cada um de nós dar a nossa contribuição. E no caso do suicídio, que nós estamos nesse mês, com foco no suicídio, cada um de nós tem que criar um ambiente, a começar na nossa própria casa, um ambiente saudável, de escuta ativa, de escuta emocional. Nós precisamos escutar mais, de ter a alteridade, a capacidade de conviver com o diferente, com as diferenças, de respeitar as diferenças, de valorizar as diferenças, de celebrar as diferenças, de humanizar a seara espírita, de nos proporcionar a oportunidade de estudarmos a empatia, de estudarmos a influência. São estudos científicos muito interessantes. Existem especialistas que estudam a influência, como que podemos influenciar dentro do nosso lar, no ambiente de trabalho, na casa espírita, tornar a nossa fala saudável, esperançosa, acolhedora, gestos de afeto, atitudes de afeto, atitudes de amor. Essa é a contribuição do cristão espírita. Que as nossas instituições espíritas preservem o Evangelho, o Sermão da Montanha, o Sermão das Bem-aventuranças, é Jesus nos mostrando o potencial que temos. Vós sois deuses, precisamos mostrar isso. Brilhe vossa luz, vós sois o sal da terra, a luz do mundo, brilhe vossa luz. É isso que nós precisamos divulgar, essa verdade que vem do coração magnânimo de Jesus. Essa é a grande missão. E aos nossos irmãos que demovam a ideia do suicídio, valorize suas existências, que Jesus abençoe a cada um nesse instante e que cada um possa se sentir fortalecido como irmãos que somos.
Que tudo que a gente tem ofertado durante esse mês possa chegar aos corações aflitos com acolhimento, com respeito, com empatia. Que assim seja. Muita paz para todos. Obrigado ao Forte pela palestra inicial, e eu digo palestra inicial porque as perguntas costumam ser uma palestra à parte. Muito inspirado e claramente mais inspirado ainda no final. Vamos passar agora, Forte, como seu copinho de água, e a gente vai passar agora para a fase de perguntas. A gente tem aqui agrupadas 6 perguntas, e provavelmente durante agrupadas que eu digo, é a síntese que a gente faz das perguntas que foram feitas. Uma pergunta que se repita e que tenha o mesmo tom e que vai de acordo com o tema trabalhar em conjunto, a gente organiza, e por isso mesmo eu não vou fazer conforme a gente costuma fazer. Inclusive você teve a oportunidade de fazer outras ocasiões comigo, em que a gente coloca na tela. Por exemplo, vou colocar da Tati, que é minha amiga, ela não vai ficar triste. Por exemplo, a gente poderia colocar a pergunta dessa forma, mas a gente não vai fazer assim porque tem perguntas agrupadas. Tá bom? Tá bom. Posso começar? Pode. Eu vou colocar na tela, vou verbalizando. Mas, gente, eu vou só dizer uma coisa para vocês. A gente vai, na medida do possível, responder todas, só que as perguntas que forem sendo feitas ali mais por volta das 9h15, 9h20, a gente vai ter que declinar de responder hoje, especificamente porque nossa tolerância é até as 9h30, não é o nosso horário. O nosso horário é 9h15, 9h20. Nossa tolerância é até as 9h30, tá bom? Sem mais delongas, eu vou colocar a primeira na tela, eu verbalizo para você, para te dar mais tranquilidade, para você poder ir pensando e formulando a sua resposta. Como participar das políticas públicas? Há uma participação mais ativa ou se restringe ao ato da escolha consciente dos nossos candidatos? Bem, a escolha dos nossos candidatos, quebrar esse preconceito de, tem que ser espírita. Não tem que ser espírita, não, tem que ser homem de bem. A experiência de um homem público é uma experiência muito difícil. Os cenários são contundentes. Então, a primeira coisa que nós temos é que apoiar o homem de bem que lá está com... Não importa a religião que ele tenha, não importa a ideologia, o importante é que ele tenha esse comprometimento com o bem comum e que seja honesto nesses propósitos. Então, isso tudo você deve tomar cuidado de selecionar os seus candidatos. Mas eu entendo que nós outros espíritas, isso não se restringe somente a isso, conforme diz a pergunta. Entendo que, na medida do possível, dentro da sua especialidade, em todas as áreas, tem lá uma secretaria que é destinada à sua especialidade profissional, que você interaja, que você contribua, que leve as suas ideias, que participe de forma construtiva, unindo forças, oferecendo o trabalho, participando, sem a ideologia barata, mesquinha, mas para o crescimento do todo. Então, eu entendo assim, que se tem algum companheiro nosso que se sente fortalecido, que seus estudos, que sua ciência, seu conhecimento possa contribuir, e se ele se sente confortável, ele deve procurar os conselhos municipais, estaduais. Não necessariamente precisa ser político lá, o homem público, mas se ele quiser também ser, é liberdade. Eu acho que todos têm esse direito. Eu penso assim. Ok. Ô Forte, tem uma pergunta que é bem mais curtinha, eu não escrevi, vou falar para você, porque eu estou olhando para ela aqui agora através do chat. E aí você responde, caso você já tenha aprofundado nessa pesquisa. A pandemia aumentou o número de suicídios? Olha, eu já li alguma coisa e afirmam que sim. Ainda não tem essa estatística, isso virá com o tempo, né? Porque aquilo que nós falamos da autópsia psicológica, isso está sendo averiguado, com certeza. Então, nós precisamos... gente, pode acontecer dentro do nosso próprio lar, viu? Dentro da nossa família. Entre os nossos amigos. A gente precisa estar atento. Isso é algo muito grave. Então, manter-se
sempre com pensamentos positivos. Nós somos médiums espíritas. Então, nós podemos ser induzidos, influenciados por um espírito a ligar para alguém, escrever alguma coisa, mandar uma mensagem. E a gente nem sabe, através da influência dos espíritos bondosos, nós podemos ser utilizados como ferramentas, instrumentos de Jesus e dos espíritos superiores para levarmos alguma coisa. Então, atuemos. Eu lamento, eu não gostaria de falar isso, porque cada um tem o direito de ser o que é e agir como quiser, mas eu vejo muitos nossos irmãos espíritas, ao invés de divulgar as coisas espiritualizadas, do bem, do bom e do belo, politizam, trazem informações que confundem, politizam tudo. Isso traz um agravamento. Se você me permite, vou contar uma história aqui rapidamente que responde todas as perguntas. Eu sou um profissional da área de treinamento, e dentro de uma empresa, eu estava num evento, e nesse evento tinha um espírita. Vou chamar ele de Álvaro, tá? Então, o Álvaro era um gerente da empresa. E era um projeto de planejamento estratégico. Então, está lá todo mundo discutindo, eu sou um dos consultores que estava fazendo o trabalho, e o Álvaro estava, porque não sei o que, esse país e tal. Aí teve um coffee break. Aí nós fomos até o toalete, e eu gosto de ir mais reservado, entrei no toalete, fui lá fazer minha necessidade fisiológica e tranquei a porta. Então, eu cheguei primeiro, aí chegaram as pessoas. E eu pude ouvir. E as pessoas, um grupo dizendo assim, você viu o Álvaro? O Álvaro, nossa senhora, nem os espíritas estão acreditando mais em nada. A expectativa das pessoas com relação aos espíritas é muito alta. Então, nós precisamos selecionar as pessoas. Olha o que o espírito está fazendo. E quer saber ainda? Na nossa própria casa. A gente pensa que está convencendo o exemplo. Allan Kardec, na Revista Espírita, fala que a melhor maneira de divulgar o espiritismo é através do exemplo. O exemplo é a melhor maneira de divulgar o espiritismo. E o Emmanuel tem uma frase que atribui ao Chico, mas é do Emmanuel, que ele diz assim, vê como vives. Talvez seja o único evangelho que o teu próximo lê. Então, a maneira com que nós vivemos, as pessoas sabem que nós somos espíritas, isso tudo tem uma influência muito marcante. Ok. Vamos a uma pergunta, eu coloco o texto aqui na tela. Como fazer para ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada? Tenho um amigo em constante depressão, mas toda vez que falo no assunto, ele se retrai e eu gostaria muito de ajudá-lo. Bem, você vê, né, a visão reduzida, eu não estou julgando essa pessoa. Às vezes a gente quer convencer a pessoa. Ajudar uma pessoa, ora por ela. Vibre por ela. O Espiritismo nos mostra que nós podemos transmitir a longa distância as nossas energias. Que o nosso pensamento é energia, nós somos energia. E se ele é uma pessoa que está na sua casa, a hora que você ofertar um copo com água para ele, ore no copinho d'água dele e entregue para ele. Se for na empresa, sabe aquele jarro de água que tem lá na empresa? De água potável que tem lá? Você fica assim paradinho e fala assim, Senhor Jesus, aqui estou eu, médium, mas de forma não ostensiva, gostaria de contribuir para fluidificar essa água que está aqui nesse jarro. Permita, Senhor, eu humildemente possa ser portador de fluidos que, coadjuvado pela espiritualidade, possa favorecer os meus amigos. Pronto, você já fluidificou a água. Fluidifica alimento. Dá um livro. Mas ele não quer ser ajudado. O importante, meus queridos, é que vai chegar um dia que ele vai falar assim, você me ajudou. Você foi aquele que me ajudou. Não tenha dúvida. Tem uma música do Zeca Pagodinho, que eu gosto muito. Preste atenção no Zeca Pagodinho também, é um poeta. Vocês não sabem, mas o Forte é um especialista em músicas e em letras de músicas. Ele não costuma falar muito disso. Mas o Zeca Pagodinho fala, quando a gira girou,
e todo mundo saiu, só você, meu amigo, é que ficou. O amigo fica. Não é para convencer, não. Para que a pessoa que você ama olhe para o lado e você está ali. Olhar para o lado nem sempre é a sua presença física. Então, eu respondo esse nosso irmão querido, que a gente vê a boa intenção dele, né, querer ajudar. Mas ninguém não quer ser ajudado. É que tem hora que a gente quer colocar tanta coisa. Já pensou se chegar uma pessoa que está exausta, depressiva, e falar, não, porque o perispírito, as emanações do perispírito, porque você precisa... Nossa, o cara não aguento mais. Então, a gente tem que tomar cuidado de não ser moralizador. Gente, é insuportável os moralizadores. Quer moralizar a hora que a pessoa fala, não quero ouvir. Pronto, não quer ouvir. Não quero. Respeite. Você está ali contribuindo, não com a sua fala, mas com o seu amor. E o amor é imponderável. Que assim seja. É isso aí. Vamos para a próxima. Os espíritos que se suicidaram podem influenciar alguém no pensamento suicida? Meu filho perdeu 2 amigas por suicídio e algum tempo depois começou a ter pensamentos de morte devido a visões e vozes. Olha, isso é uma contribuição do espiritismo. Realmente há uma influência, sim. É preciso cuidar do seu filho. Eu conheço poucas casas espíritas que têm um trabalho mediúnico destinado aos suicidas. São médiums que se preparam, que se cuidam e que, eu diria, entre aspas, se especializam em socorrer suicidas nas casas espíritas, na reunião mediúnica. Não faça isso em casa. Só Ivone A. Pereira que tinha essa condição. Ela tinha essa condição. Mas as casas espíritas precisam cuidar dos suicidas desencarnados. Porque as pessoas chegam na casa espírita com essa problemática. É preciso acolher o suicida desencarnado. Não acolher, amá-lo, respeitá-lo, tratá-lo. Porque eles precisam de um choque anímico. Eles precisam de um médium. Eles precisam desse tratamento humanizado, respeitoso. Muitas vezes a espiritualidade superior não consegue acessá-los, mas através de um médium bem intencionado, bem preparado, e isso cabe às casas espíritas, na reunião mediúnica, ter lá um grupo. Eu conheço uma casa que faz esse trabalho muito bem feito, e trata os suicidas. Então, essa senhora que fala do filho, muito cuidado, oração, procure uma casa espírita que possa te ajudar. É isso aí. Uma pergunta muito interessante aqui também. Essa responsabilidade. Está falando basicamente do conteúdo da palestra, onde nos propõe que todos somos responsáveis. Essa responsabilidade não pode levar algumas pessoas a se sentirem culpados por um ente que tenha cometido o ato suicida? Olha, a nossa intenção em falar da responsabilidade não é essa. Então, o divulgador espírita ele tem que estar atento a qual é a sua intenção. Então, quando você fala, as pessoas percebem a sua intenção. O magnetismo da nossa palavra é envolvido de uma tal maneira que a nossa intenção fica clara. E os espíritos superiores nos abençoam se a nossa intenção for legitimada pelo amor. Então, graças a Deus, eu estou com a minha consciência tranquila. Eu divulguei a responsabilidade com essa intenção. Agora, é claro que existem pessoas que podem, pelo seu repertório emocional, achar que, tá vendo, eu tinha responsabilidade, eu devia ter feito isso ou aquilo. Eu diria para essa pessoa o seguinte, não se sinta culpado. A vida é progresso incessante. O que eu sempre falo assim, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, há 10 anos atrás, a minha vida seria outra. Tenho certeza que todo mundo fala isso. Sabe o que eu vou falar daqui a 10 anos? A mesma coisa. Se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje há 10 anos. Então, um mês como esse, rico como esse, de troca de experiência, de ouvir pessoas, vai ampliar a nossa percepção, o nosso repertório emocional, o nosso repertório de informações científicas,
nós vamos nos enriquecer. Então não tem como voltar lá atrás com essa percepção do hoje. Não se sinta culpado. A vida é da agora para frente. Da agora para frente, se você é enriquecido, atue, enriqueça. E tem mais uma coisa, não pense que já sabe tudo. Nunca perca a postura de aprendiz. Assim você nunca vai se sentir culpado. Verdade. Quem é treinado para identificar? Até hoje ainda não somos, né? Enfim, vamos lá. Próxima pergunta. Tem uma pergunta aqui que é bem específica, eu vou trazer ela para a tela, deixo para você o desafio. Na necropsia psicológica, qual o item mais comumente encontrado, mais comumente evidenciado? É a autópsia. Quando você faz uma autópsia de um cadáver, você vai em busca das causas da morte. Não é isso? Então, isso é uma metáfora. Existe a autópsia do cadáver, do corpo, na busca da causa da morte. Então, isso ganhou amplitude para o pessoal da área da saúde, sobretudo aqueles estudiosos do suicídio, e começaram, então, a fazer uma autópsia psicológica, entre aspas, que é analisar os últimos meses, os últimos tempos, conduta, atitude, daqueles que acabaram se suicidando. Muitos escrevem cartas de despedida, outros têm comportamentos que revelam estranheza, de repente ficam introspectos, tristes ou eufóricos. Então, eu não sou especialista, não vou correr aqui o risco de dizer para essa pessoa que fez a pergunta quais são as principais, o rol que traz a autópsia psicológica. Olha, entra na internet, a autópsia psicológica, e você vai encontrar uns 20 mil verbetes de estudiosos. E lá você vai encontrar de forma mais consistente. Mas o que eu posso te adiantar é que a maioria deles são aqueles que chegam na casa espírita pedindo socorro. Eu tenho um trabalho que oferta às casas espíritas de a entrevista afetuosa, e já fui entrevistador, né? No Obreiros, com a orientação da diretoria, tem uma equipe maravilhosa lá que faz esse trabalho de acolhimento, de entrevista. Ninguém faz psicologismo, mas ali a gente tem uma gama de informações que, inclusive, orienta as palestras, viu? As palestras recebem uma tratativa muito própria do público. O público daquele dia está em tratamento nesse sentido. Então, é muito importante os expositores espíritas saber qual é o conjunto de necessidades emocionais, psicológicas, espirituais, para que as palestras venham suprir essa necessidade. Citar um livro, uma bibliografia, ter na casa espírita um livro, esse livro está destinado a esse e esse aspecto que está sido... Não precisa dizer que foi identificado nas entrevistas. O acolhimento fraterno faz com que a gente tenha acesso a essas informações. Interessante. Deixa eu voltar aqui para a tela, só lembrando que, bom, como essa pergunta ela foi bastante pontual, né? Cabe aqui lembrar que a gente vai ter uma porção de outras palestras. Só para que vocês tenham uma ideia, o João Lourenço, psiquiatra, que provavelmente foi o objeto da menção do Genivaldo Silva Forte em algum momento, né, Forte? O João Lourenço, que vai falar sobre dor, depressão e suicídio, ele certamente vai entrar nesse aspecto. A psicóloga, tanatologista, especialista em prevenção do suicídio, Deusa Samu, também vai falar desse tema. E a última palestra, no dia 28, também vai se dedicar exclusivamente a entender como identificar. Então, fiquem atentos. Eu não vou falar quem vai fazer a última palestra, porque não faz muito sentido. Mas deixa eu passar aqui para uma outra pergunta. Podemos dizer, essa daqui, podemos dizer que nesses tempos de pandemia, quando o medo vem se alastrando, cai a nossa imunidade espiritual, a pessoa muito bem colocou entre aspas, deixando-nos mais vulneráveis ao assédio negativo? A vigilância há de ser redobrada? Perfeitamente.
vigiai e orai. A gente fica muito tempo em casa, liga a televisão, se a gente não tiver resiliência espiritual, a gente sucumbe. E por isso que eu estou chamando a atenção do poder que tem a palavra de um cristão espírita. Quando você fala, você abre um áudio no WhatsApp, viu? A maneira com que você fala, a mensagem que você diz, isso tem um efeito extraordinário. É muito importante a gente estar vigilante e selecionando o que a gente está ouvindo. E se a gente sente baixar essa resiliência espiritual, que o nosso irmão ou irmã chamou de imunidade, está sentindo isso, busque ajuda. Foi falado ontem, eu repito, busque ajuda. Passe magnético, prece, água fluidificada. A gente diz assim, poxa, eu fui lá, tinha um copinho de água, passe magnético, muito água com essa coisa, água com açúcar, eu quero uma coisa mais forte. Gente, não existe coisa mais forte que o amor. A água magnetizada, a gente não tem ideia do que ela recebe de fluidos. Aquela garrafinha que você leva, está sentindo que tem a baixa? Reconheça. Sabe por quê? Nós somos espíritos imperfeitos, todos nós, viu? E eu faço questão de me colocar em primeiro lugar dessa fila. Todos nós, não é pelo motivo de falarmos sobre o espiritismo, de ter lido as obras básicas, as obras complementares, divulgar livros espírita. Eu tenho muita consciência, por exemplo, eu posso comprar todos os livros de humildade, que fala sobre humildade. Ler tudo sobre humildade. Mas isso não me faz humilde. Não me faz. Se fosse assim, seria uma maravilha. Eu sou humilde, eu tenho 30 obras sobre humildade. É uma estante cheia de humildade, por isso que me tornei humilde. Não é assim. Porque nós somos espíritos imperfeitos. Baixar a imunidade espiritual, ter queda de padrão vibratório, se sentir influenciado pela espiritualidade inferior, gente, isso é humano. Nós somos espíritos em evolução acanhada. Não é pelo fato de sermos espíritas, expositores espíritas, dirigentes espíritas, escritores espíritas, mestres de cerimônia espírita, que a gente está... Nós somos os... Pode perguntar ao pessoal aí. Nós somos os mais necessitados. Eu sou do grupo de risco, né? Quando os médicos começam a falar, toda vez que eu vou no médico, ele me dá mais um remedinho. Fala assim, pro resto da vida. Eu já nem vou mais, porque já tem um monte de remedinho pro resto da vida. Mas aí, só estou brincando, né? Eu tomo um remedinho pro resto da vida. E o remedinho pro resto da vida, para mim, é o evangelho. Mas não é remedinho pro resto da vida, né? Remedinho pro resto das vidas. O evangelho é o remedinho pro resto das vidas. E as virtudes que o Cristo traz, leia o homem de bem, que eu mencionei hoje. Lá no final do último parágrafo, o Espírito fala assim, ainda não estão mencionadas todas as virtudes. Eu falei, nossa, eu não me identifiquei com poucas, mesmo assim, porque eu sou orgulhoso. Então, se sinta normal. A pessoa que sentiu aí baixa imunidade espiritual, resiliência espiritual, ajuda. E Deus nos abençoe, não vamos precisar disso. É isso aí, gente. Aguarda que a gente vai fazer o sorteio agora. Forte, muito obrigado. Eu que agradeço. Mesmo pela sua contribuição. Há mais perguntas. Eu quero falar aqui, eu estou olhando para a câmera, eu quero que você que fez a pergunta do seu filho e que retribuiu o comentário e prosseguiu no comentário, se você nos autorizar, eu vou falar aqui com a equipe, provavelmente a Denise ou a Beth, alguém dessa nossa equipe vai entrar em contato contigo, tá bom? Porque existem casas espíritas, como o Forte disse, infelizmente não todas, mas existem casas espíritas em Diadema, em São Bernardo, que vão poder te dar uma ajuda, mesmo em tempo de pandemia. Eu estou te falando isso porque você replicou o comentário, dando mais detalhes, e a gente não vai entrar aqui no ao vivo em detalhes, mas se você nos permitir, manda um joinha, a gente vai entrar em contato contigo para te dizer caminhos, te mostrar caminhos, tá bom? Forte,
Suas palavras finais, meu querido, e depois que você a fizer, eu trago a Beth para a tela para que ela possa fazer aqui o sorteio do livro e a prece de encerramento. Bem, Espírito da Verdade, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. E instruí-vos, eis o segundo. Essas são as minhas considerações finais. Que Jesus, esse Espírito magnânimo, nosso bom pastor, nos abençoe. Que a sua misericórdia sempre nos acolha. Que assim seja. Dá licença forte, fica aqui embaixo com a gente, depois a gente conversa um pouquinho mais. Agora eu coloquei na tela Elizabeth, nossa amiga Beth Gubler, para que ela possa dirigir o sorteio. Nós vamos pedir para que você que for sorteado, nós vamos deixar no finalzinho do comentário um e-mail, e nós vamos tentar entrar em contato contigo. Se não conseguirmos e você for sorteada ou sorteado, entre em contato pelo e-mail, e a pessoa que receber o teu e-mail vai entrar em contato com você, vai te explicar como fazer para a gente te entregar ou para você retirar esse livro, tá bom? E sobre o livro, a gente agradece ao Correio Espírita aqui de São Bernardo do Campo, Correio Fraterno aqui de São Bernardo do Campo, por nos ter cedido aí os 2 livros para cada um dos 8 dias, um total de 16 livros, Viver é a Melhor Opção. Beth, querida, faça os sorteios, diga os nomes, a gente vai te dando suporte, e depois disso, pode fazer também a prece de encerramento. Muito obrigado. Então, eu vou sortear 2 pessoas. Aí, por favor, as pessoas que foram sorteadas, coloca aqui no chat um ok, um joinha, porque a condição é essa, né, de estar presente até o final. Então, vamos. Boa sorte para todo mundo. Vou puxar um aqui. Quem é? Cida Massoterapia. Vamos ver se ela dá o joinha. Vou sortear a outra pessoa enquanto ela não responde. Ô, Beth, me perdoa, vamos lá, vamos só fortalecer isso que você falou agora, que foi uma falha minha, eu deveria ter comentado junto das regras. Quem for sorteado precisa estar presente agora e se manifestar, tá bom? Se manifestando, a gente faz o segundo sorteio. Não se manifestando, a gente continua sorteando até 2 pessoas que sorteadas se pronunciarem para que a gente feche o sorteio, ok? Isso. Então, a Cida ainda não deu um joinha, nós estamos te esperando. Cida Massoterapia. Aí eu vou para o segundo sorteado. Boa sorte aí para todo mundo. Fátima Ribeiro. Então, é um livro, cortesia do Correio Fraterno do ABC. Depois o Fredson vai colocar aí na tela o e-mail para entrar em contato, para mandar o endereço para receber o livro pelo correio. Então, Fátima Ribeiro, Cida Massoterapia. Enquanto elas ainda não se manifestam, Fátima Ribeiro, legal, Fátima, parabéns, está aí. É o seu livro, Fátima, parabéns. Faltou a Cida Massoterapia, ainda não deu um ok. Então, enquanto a gente aguarda só mais uns segundinhos, mas, nossa, que palestra maravilhosa, forte. Nós agradecemos muitíssimo, muitíssimo. Foi, assim, um banho de conhecimento, de reflexão, de carinho. Nossa, foi maravilhoso, te agradecemos muito. Bom, a Cida Massoterapia ainda não apareceu. Fredson, o que fazemos? Vamos para o próximo? Bom, próximo sorteio, então, vamos lá.
Por enquanto, só a Fátima Ribeiro é que levou o livro. Vamos ver quem é a outra pessoa. Elaine Martins Arantes Teixeira. Elaine Martins Arantes Teixeira. Estás aí, Elaine? Oi, Beth. Oi. Permita-me falar, a Elaine não vai conseguir colocar o comentário aqui no nosso chat, porque ela está no meu compartilhamento. Tá bom. Mas ela já se manifestou aqui, então já fechamos. Legal. Querida, obrigado, Beth. Pode fazer a prece de encerramento para a gente. Então, e, gente, parabéns para as ganhadoras. Finalizando, muito obrigado e fiquem conosco nos próximos dias. Então, obrigada, Senhor Deus, Criador de todos nós, amado Mestre Jesus, nosso bom pastor. Nós queremos agradecer por esses momentos de aprendizado. Sabemos que nunca estamos desamparados. Socorre-nos nos momentos de fragilidade e ajuda-nos a fortalecer nossos mais sagrados propósitos de valorização da vida e engrandecimento espiritual. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. E nós agradecemos a presença de todos e esperamos vocês no próximo domingo, no nosso próximo encontro. Uma boa noite. Obrigada.